é a nossa reunião do dia 10 de dezembro de 2025. Temos a pauta pelo item 1, aprovação da ata 54. Nenhuma observação? Ok, então consideramos aprovado. Item 2, inclusão e exclusão de assuntos. Eu tenho um processo 2025-184. 184. Cláudio? Não. Vamos já ter nosso processo aqui. Ok. Ofícios expedidos. Tivemos um ofício para a Secretaria de Planejamento, fazendo alguns ajustes orçamentários, associação do Daniel. Correspondências recebidas. Recebemos uma carta da Corsã 2235, referente à repavimentação da rua Irmão Emílio. Pelo que eu vi, foi solucionado o problema, né? Mas não ficou de acordo com a norma, eles mandaram para frente, tudo eles fizeram. Aí eu pedi para o cara olhar, o cara não concordou. Foi apresentar a defesa e passei aqui o jurídico para fazer um parecer dele. Certo. Também carta 2236, referente ao monitoramento da rua Farroupilha, pressão, né? Monitoramento de pressão. Eu vi que estava bem boa. É que eu não fiquei de novo, né? Eu pedi 2 meses, o primeiro mês é muito baixo. Aí o segundo disseram que tinha regulado a válvula de pressão, estava bom, dele para garantir de mais 2 meses, muito bom. Mas esse aí foi bem parecido. Esse ficou muito bom, esse mais 1 mês aí. Eu vi aí. A carta 2237 também, referente à repavimentação da Avenida Independência nos trechos da rua Germano Kessler e vereador Ivo Weigel. Isso eu passei para o Celso para ver se ficou. Carta 2238, solicitando prorrogação de prazo para manifestação. Eu posso fazer uma colocação, uma pergunta? Eu vi esses dias, ele falou que começaram a fresagem no São José lá. Sim. Isso é na construção? Sim, isso aí foi que aquela vez o Celso fez 3 quilômetros, que as fotos dele tudo novo. Nós tivemos um para Ana lá no lugar, estava muito feio. E aí nós escolhemos a 10 de março, 10 de outubro. Aí eu pedi certo para fazer mais 5 anos. Aí eu peguei a ordem de serviço, fiz uma outra notificação, que eles poderiam fazer. Começaram a fazer. Eu vi que eles estavam fazendo direitinho. Então levando isso lá para a Concepção, lá na onde tem aquela obra, né? Coisa modal, né? O estado de chão, botar cores no asfalto. A prefeitura fez um teste disso aí, colocou uma pintura de asfalto, esse material que sai de asfalto. Ah, o material que seria aproveitado. Isso. Nós fazemos uma. Mas consegue aproveitar como asfalto também ou é só como base? Só com base. Mas fica claro, colocando. Continuando com a carta 2252, relatório de ocorrências de interrupção. Muita ocorrência em torno de 4 horas, 3, 4. E vários atingindo o mesmo bairro, né? Eu achei. Eu vi que teve de novo na Câmara, semana bastante manifestação, aula. A gente sabe um pouquinho também das coisas, né? Mas esses relatórios não são públicos, são divulgados também para os vereadores, assim, não. Não, tem no site também, no Corsã, eles mandam para nós, eu acho que para SEMAS também, mas para os demais órgãos. Não, porque se essa lista é áudio, tudo que acontece, não é um exagero, né? A questão é alguns que é muito nos mesmos lugares, né? O próximo. Né? Eu até, olhando isso aqui, me questionei se não seria de a gente questionar a Corsã em relação a, de repente, a alguma forma, são tudo manutenções coletivas, né? Então, todos esses bairros aqui, tem uma ruptura bem no início aqui, né? A prejuízo é muito grande. É que a gente cuidar muito dessas 4 horas de falta, está passando muito calor da Corsã, dá tudo de uma coração da Corsã, esgoto, eles falam muito cano, né? Aqui é tudo frio de explorar, eu tenho que cuidar que esse está fazendo, aí eu sempre olho assim, aonde é?
Se você não olhasse que ele obra de esgoto que perto que tem, eu já sei que Tá, é. mas a maior parte das ocorrências, toda. a maior parte das ocorrências é onde? Ele não se colocar onde aconteceu a manutenção, né? Só diz bairro atingido. Então, Qual é o bairro aí mais atingido? a gente tem a Aliança, tem o Ana Neve, a Rio Grande. Zé, mas não está sendo feito, ó. Não precisa ser uma coisa. O que aparece seguida é a Ana Neve, né? Ele está fazendo a Dona Carlota, né? Aí sim, já não tem. Sim, a água passa por ali, né? Passa por ali, né? Lá, então. Quem sabe na próxima reunião a gente coloca esse assunto como. Prioridade, e eu vou pesquisar melhor. Isso. Tá. É, e terça tem a reunião técnica, É, também dá para discutir. também. A gente pode trazer essa É. lista e verificar onde está acontecendo essas manutenções. Exatamente. Porque aquela região ali são paradas pequenas, mas é bem seguido. Né? Sim. A reunião técnica vai marcar isso. Carta 2258 sobre a resolução normativa número 9 da consulta pública. Isso. Eu vi que eles deram uma consideração. Foi pro processo, né? Audiência amanhã. E eles sempre colocam, né? Eles estão analisando mais profundamente para ver os impactos técnicos e financeiros. Eles já informam que não pode ser aplicado automaticamente porque o contrato já está assinado. A carta 2258, apresentação semanal das obras de esgoto. Repetiu o número da carta, eles vieram pelas duas vezes mesmo. Ah, ele mesmo é. Isso. Falhou a secretária. É. Eu vou para a secretária aqui, né? Mas a secretária lá. Dessa vez não deu. Não foi dessa vez. Recebemos o ofício da GEX comunicando sobre a audiência de ontem, né? Sobre a aprovação do nosso convênio entre a GEX e a Vai, GEX. isso está na pauta, né? Não? Da Gérgis. É. Eu gostaria de, como eu não participei, dá para pegar o item ali na pauta? 14. Agendamento de inspeção, SSA, Sul Egea. Isso aqui eu não cheguei a Dia ler. 17. Aquele com. Não é, cara? Aqui Ela é dia 17. isso, o Marcelo marcou para acompanhar, pediu para o Anderson, ela da Com vigilância relação às sanitária. aulas, Isso, presença no âmbito. isso. Esse ano, bacana. Onde eu tive a manhã, foi para a engenheira, a química da forçando, para coletando água. A gente forçou vários pontos, eu antes, mas eu acho que de fazer junto nessa assessoria lá, que eu acho fundamental. Sim. Finalmente, um ofício circular da DOR solicitando informações e estudos sobre taxa de regulação do serviço de limpeza urbana e drenagem. Tá? Então, vieram juntos anexos algumas planilhas, né, que o Marcelo vai. Um estudo também, uma outra referência. Isso, é da NASA. Certo. Passamos então por item 5, processos do conselheiro Valmor. Cursos de flores. Resulta, não ficar também. Vamos lá então. É o 2025/195. Trata-se de uma anulação de multa. Ele já teve na pauta do nosso conselho aqui anteriormente, com relação ao desvio de ramal, elevação irregular de ramal. Então, foi solicitado um novo despacho para cliente na agência, né? Na JEP, protocolou anulação e cancelamento, anexada a cópia por parte da Corsã. A Corsã se manifestou, daí foi enviado um despacho ao requerente e à Corsã. Ao requerente para que informasse a data que ele realizou o primeiro pedido. Na época ele dizia que tinha sido realizado o pedido, né? E não foi deferido, não foi acolhido, e a Corsã foi lá e notificou ele, né?
e foi mandado a Corsan também porque a verdade no protocolo conforme a data que ele informou, né? Ele respondeu que não tinha protocolo, só que a Corsan, então, mas os fatos aqui no caso, né, com relação à agência, em situação do RSA, a prática de acelerar o móvel conforme o artigo 90, né, é proibida. Mas no caso interno, diz que o imóvel no 60, né, e o recebedor 62, foi onde houve o desvio, são do mesmo proprietário, a parte requerente. Ele estava oferecendo água para a sua construção. Então ele apresentou o recurso efetivamente na Corsan, justificando que ele resolveu pedir de ligação, informa que não recebeu o protocolo, porém ocorreu a troca do número do cadastro, justificando a efetivação. Apresentou em 12 de agosto de 25 no protocolo, identificado. E apareceu uma data que foi a que você inventou, informou. A Corsan manifestou com imagem do documento que no dia 5 de 8, a história de verificação de irregularidade verificou a ligação do destino, né? A utilização de mangueira para o abastecimento do imóvel vizinho. Porém, a constatação é que o imóvel não é de terceiro, assim como o requerente estava em tratativa com a Corsan para realizar a ligação que, diante do erro de cadastro, não foi efetivado, indo realizar um pedido em 12 de agosto de 25, conforme o protocolo apresentado. Então, considerando que a prática de emprestar água a um imóvel por meio de mangueira, ela é irregular, né, conforme ele sai, considerando que a Corsan constatou a irregularidade de emitir uma autoconstatação formal ao usuário em 8 de 8, que recebeu como notificação de encaminhamento de infração, artigo 33. Considerando que ocorreu defesa dentro do prazo de dia, onde o requerente contestou o auto de constatação e notificação, indicando que havia de ligação do imóvel equivocado e que em nenhum momento teve intenção de manter a irregularidade. Considerando que a Corsan informou que existiu o pedido equivocado de ligação do número 60, conforme o protocolo 2025-2004-7855, em 12 de junho, ratificando a informação do requerente. Foi aí que foi mandado despacho da Corsan. A Corsan disse que existia um pedido lá mesmo, né? Só que houve um erro de numeração. Considerando o excesso de formalismo para a Corsan, que se refere à imposição de exigências e requisitos formais, né? Que são desproporcionais e excessivos, em relação ao objeto prático que se destina. Então, em relação à aprovação do Conselho Diretor, eu reconheci a situação e defini a necessidade de anulação de multa. Porque ele fez o padrão de entrada e pediu a ligação, só que houve um erro, não sei se foi dele ou da Corsan, população número 60, né? E está bem claro a resposta da Corsan. E nunca foi ligado. A Corsan respondeu que porém houve solicitação equivocada do número 60 e 12/6 sobre o protocolo atual, conforme o encerramento em forma de serviço. Daí, como houve o equipe, foram lá ligar, já tinha água, eles encerraram o pedido, né? Então, eu acho que Não houve má fé. não houve uma fé. O imóvel era dele, ele estava construindo, ele fez a ligação em junho, né? Houve esse equívoco, em virtude do erro, eles foram ligar lá, a Corsan viu que não tinha água, e o nosso negócio foi embora, né? O erro dele foi não ter insistido no pedido de ligação, né? Exatamente. Ele não foi, passou 30 dias, quase 40 dias, e não teve nenhuma volta, foi quando a Corsan foi lá e viu a mangueira. Então, minha posição do voto é isso aí, é definir a anulação, né? Acho que não tem sentido uma fé nem no momento dele. Todos concordam? Fica claro, tem que ficar claro que não houve má fé. Ele teve esse Houve um erro dele. que teve situações anteriores que a gente viu aqui que tinha medidores dentro do paré, teve outra situação que a construção tinha mais de 40 dias de ligação, não tinha nem padrão de entrada, né? Então esse caso aqui é visto que existe o pedido dele, a preocupação dele de fazer a conexão. A proposta é o 2025/199. Também é um de revisão de fatura. É na rua Panambi 31. Então a gente teve na agência, eu estou revisando fatura no mês abril de 2025, maio e junho. Estou provante. O processo foi enviado para a Corsan de Normalização e foi respondido em formulário.
Aqui a hipótese é para faturas e prejuízos dos procedimentos, né? Artigo 111 e o artigo 115. Aqui já passou também aqui no conselho com relação, ela pagou 2 vezes, né? Pagou duplicidade. Então foi feito um despacho para comprovar que até o momento que ela fez o protocolo aqui, a Constituição tinha reembolsado ela, né? Reembolsado, não pode dizer compensado, né? Compensado na conta. Sim, eu tenho assim um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu paguei no sistema lá, eu disse que não. E aqui quando eu paguei de novo, tá? Aí quando eu fui ver, eu paguei 2 vezes. Quando eu fui reclamar lá, foi uma semana depois, já estava no sistema já, e ela estava já compensando isso por 8 meses. Foi bem rápido. Entendeu? Aqui a gente notou que ela pagou ela pagou em agosto, no caso, né? Ela pagou aqui, ó, em junho, ela pagou em 8/9, ó. Tá. Só que, pelo que eu entendi, ela foi na agência lá e queria essa rapidez, ela queria na conta, né? Olha, aquele dinheiro de volta. Ele queria dinheiro de volta, tá? Diferente. Não, aquele dia de volta, aquele dia de volta, né? Mas o RSA fala de compensar. Exato. Pensar o dinheiro de volta até 60 dias, né? Dinheiro de volta leva mais tempo. Mais tempo para pensar, né? E daí a satisfação dela e o pedido de revisão da agência foi incluído isso aí. Ela sentiu, ela pagou 2 vezes a conta, né? Na verdade, ela pagou a conta e pagou o aviso de débito, né? Que era a conta unida ali, né? Mas daí o que foi para a professora respondeu, depois a professora comprovou que houve Provavelmente, nessa data já deve ter recebido de volta. Né? Sim, não. A secretária solicitou lá a professora que informasse, né? Ela enviou as contas aqui onde aparece o crédito. Então, em relação ao atendimento formal, a gente esteve no atendimento dia 11/7/9, onde foi explicado que estaria a devolução, porém não concordou. Também não aguardou. Então, não tem um recurso. Exigiram o quê? Ela Ou foi só para reclamar? reclamar. Tá. Foi reclamar em virtude da. Ela pagou 2 vezes, certo? O dinheiro dela, ela iria na agência lá, o pessoal ia devolver o dinheiro para ela, né? Então, considerando que ocorreu o atraso para as faturas, realmente atrasou, né? Considerando que a professora resolve a devolução parcial de R$31 em publicidade, considerando que pode devolver R$100, né? Eu já tinha agendado isso. Isso foi dele também. A conta da Corsã, não é que nem boleto. Boleto, tu paga uma vez, tu não consegue pagar a segunda. Se ele pede. Mas na conta da Corsã, não Aceito. aceita pagar. Já sei. Qualquer boleto que tem assim, tu vai pagar de novo. Isso Sim, isso já aconteceu. Isso mesmo, já aconteceu várias vezes, mas a Corsã não. E na hora que eu fui pagar no banco lá, dizia assim, não, e na verdade foi pago. E aí eu tive que pagar de novo. Isso mesmo. Então, considerando que falta devolver R$100 de INSS que poderia ser reembolsado na conta posterior. Que deve ser reembolsado. Foi, não foi? Já foi. Foi conforme listado aqui, né? Esse é a tua dica para a próxima conselho e aqui que eu tenho aguardado aqui é definir, né? Definir a autorização e solicitar o arquivamento, né? Você agora não tem mais o que fazer. Tem que concordar com ela só. Ok. Então, mas o que tu propõe ali? Eu fiz um despacho, considerando o cumprimento a comprovação da devolução da profissão conforme despacho 21/23, que foi feito por nós aqui, né, por mim, informe de prestação nas contas 9, 25 e 10/25, conforme o artigo 115 da ESAI. Esse ator indica aprovação e conhecer a situação do cliente, definir a compensação do valor de publicidade e que seja dotado de providências administrativas para concluir o processo, com devido arquivamento. Tá, porque já teve pauta aqui já antes, né, de despacho. 2025/210. Aqui é outra situação que foi em relação a um furto de hidrômetro. A
através de procuradora, teve aqui, manifestou. A gente encaminha a AGE através da procuradora solicitando a anulação de multa por retirada de hidrômetro, no valor de R$ 953,53. Juntamente com o BO de registro e demais documento de identificação. Depois foi enviada a Corsã para a administração que respondeu a informação. Foi emitido o despacho, aí foi solicitado um esclarecimento, né, por minha parte, vai requerer para que ela não lutasse o BO devidamente homologado. Ela colocou o BO só de aquele primeiro BO sem homologação, né, com validade legal. E a Corsã para que informe se ocorreu em reincidência, né, se já tinha sido roubado esse mesmo drone, nesse mesmo imóvel mais de uma vez. Né. Então, a ação dela tem relação com o cobrança de multa por retirada indevida de drone, artigo 131. Então, a requerente narra que houve fruto do drone da residência em 1º de setembro, localizamento do seu empate no próximo calçado, conforme ocorrido, a Corsã solicitou, a reposição que foi atendida. Daí tem isenção de qualquer penalidade. A Corsã informa que no dia 13 de 31 de março de 2023 ela botou o drone lá, tirou foto. No dia 1º de 9, a delegatária constatou a irregularidade, 2.520, retirada indevida do drone. Considerando que a requerente devido à falta de água nova constatou a falta do hidrômetro. Considerando que a requerente registrou boa de ocorrência, no que civil para comunicar o roubo. Considerando que a Corsã informou que não houve incidência e retirada indevida de hidrômetro. E considerando a boa antecedência e a boa fé do requerente, reconhecer a solicitação e deferir a anulação. Porque roubaram o hidrômetro dela, né? Se fosse uma residência, né? Por mais que ela seja responsável pelo quadro ali. Aqui é a primeira vez a Corsã Normalmente é por isso que foi feito esse pedido aqui, a Corsã informou que não houve incidência no momento. Aí se o proprietário não põe proteção na grade lá e Isso não aí vai coloca de ser colocado no novo. teu voto. Esse é o teu voto. A recomendação ao É. usuário que Exatamente. Proteja a bote Proteção, exatamente. Mas não tem mais acontecido quase carro de drone. Acho que foi uma onda, né? Foi, agora passou, né? Mas esses indivíduos, eles comercializavam? Eles É. devem Qual era? desmontar. Acho que é o material do dono de Eles bronze, devem- né? Eles Ah, devem entendi. desmanchar e vender o material separado. Isso foi quando? Isso foi em setembro, né? Porque roubaram da Serasca. Né? 1º de 9. Ah, sim, entraram Entraram com recurso? Tá no prazo da Eu falei pra ele. Então agora 2025/226. É uma disponibilidade de esgoto. Então é na rua João Quis, 35. Registrei na agência, protocolou solicitação de suspensão de cobrança de disponibilidade de esgoto. Foi realizada a vistoria em loco e emitido o termo 126/2025. Então, tentou fazer legal ali, só o contato negativo. Considerando que a verificação em loco pela registração que o nível de terreno da parte cliente é mais baixo que a rua. Dessa forma, reconhecer a solicitação, deferir a solicitação de suspensão da cobrança de esgoto condicionada à presença do problema. O governo não solicitar para a posição e depois posso Já posso definir a favor, Sim. mas agora que eu botei ele tem colher negativo, mas ele tem de servidão, passagem a prazo, então ele pode pegar de volta atrás. Ele não tem força, né? Não tem fossa. Ele não tem força. Não. Se ele ficava baixo, eu não vi, mas vai ter um servidão atrás. Mas É que tu botou- mesmo a servidão, mesmo a ser servidão, ele é ligado, eu acho, no tutorial. Não, isso é lá isso é no loteamento meridional. Lá todos os terrenos têm uma servidão onde passa o esgoto local. Ah, posso Sendo mesmo sendo devido, Sim. se tem força ou não, vai ter que tirar mais. É que o que acontece lá, que o Claudimir me falou esses dias, é que um monte de gente andou construindo em cima da servidão. Ah, Que não é propriedade. Não, é verdade. Porque o terreno termina aqui. Aí tu tem lá 3 metros de servidão, vamos dizer, tem pra cada lado. que é onde passa a rede. Justamente para eles poderem ligar
de fundos. Lá E naquela tem ilha, gente lá que no construiu em cima. cima dessa Ah, ligado naquela época. Daí, que é esse valor, eu vou dar lá. Ah, Então, mesmo a folha negativa ali não é. foi um dos Eu não sei primeiros- se é o caso dele, mas tem diversos lá que sim. foi um dos primeiros loteamentos que foram feitos tudo com local. Exatamente. Por isso que a Corsã não gosta de aprovar projeto com servidão Na linha João Alves, nos eles fundos. aprovaram um ali que eu sei que minha sobrinha lá, onde tem na rua, de um lado, e lá embaixo, tá, por causa dos outros prefeitos. Só que é o problema é que o pessoal consome. É, eles não gostam disso, porque depois eles não conseguem acessar, o pessoal constrói, é um monte de coisa desse tipo. Então, retificando, então, né? É. Então, conforme existe, realmente, voltou aqui. A rede passa no Eles têm, está localizado no terminal regional, eles têm servidor de passagem nos fundos, a Sim. população de esgoto do servidor de passagem, o morador pode ligar seu esgoto normalmente. Então, vamos diferir, então. Ali, eu acho que quando eu vou fiscalizar, eu acho que se ele demonstrar a É, fossa. porque tem a condição, não vê se Se não mostrou, bota no bico, eu não pego a fossa. E como ele tem atrás, aí. Se tem rede, não tem que mostrar fossa. Não, tem que ligar. Tem. Ok, então definimos aqui que tem condições de condição. O outro também é a mesma coisa, eu acho que o outro também é ruim. O vizinho dele é a mesma coisa. Agora 2025/233. Trata-se também de uma moção de multa, nosso Carioche 232. Então, a gente caminha a GED, moção de multa por violação de laxo suspensão, no valor de R$400. Foi dela Corsã, para a manifestação, a Corsã respondeu. É muito legal, a situação dela envolve o de multa por de laxo suspensão. Aí a gente relata que soltou uma multa por seguinte fato: eu estava no hospital com meu esposo, no Natulac, cheguei em casa um dia de muito calor e ele, o índio que está no hospital 2 semanas, acabamos rompendo, né? Porque uma vez estava com câncer, ruim, doente, não tinha alternativo. Ele estava largado por falta de pagamento. É. Corsã informa que a 11/2 compareceu o endereço modo solicitado com objeto de suspender o assessamento. A razão da inadimplência tentativo à época, leitura 258. Em 1º de março, a Secretaria de Vistoria do Abastecimento foi contratada a violação do LAC. Suspensão, a vez que o LAC estava ensabiado. Então houve consumo. A própria gente informou, né, que acabou rompendo. Né. Eu até procurei, né, existem várias leis de defesa de pessoas com enfermidade, né, mas existe isenção de multas de PVA, isenção de multas de imposto de renda, né, e o próprio RSI não fala nada, né. A gente fica até certo meio constrangido, né. Aliás, isso não deve duvidar, né, eu acho que é verdadeiro, né, só que como é que a gente vai... Como é que vai... Se não fosse nenhum lugar, aí... eu sei, até no Rio existe uma portaria lá, que eu sou produtor desse maligno aí, né, tem diversos fatores, mas que eu não encontrei nada que a gente pudesse enquadrar ela. Existe alguma coisa até que não pode cortar, né? Mas daí ela tinha que informar, né? A professora viu que houve a inadimplência e foi lá e suspendeu, né? Então, primeiro, estão considerando. Já estava mais dias. Ela passou 2 semanas no hospital com ele, né? Nesse momento que eles suspenderam a água. Na verdade, o que tem de bom agora nesse período é que a Corsã está com a promoção até dia 31 de dezembro, dando 80% de desconto, né, para regularizar. Isso é uma coisa boa. Tem que alertar. Nem toda conta, consumo. O que tiver de atraso, né, inadimplência ali com a Corsã. Mas eu não sei se no consumo. Eu acho que é nas multas. Por atrasos, né, coisas pendentes, né, dívidas, né. Não assim. Então, considerando a constatação existente evidenciada em imagem pela Corsã, não está no processo. Portanto, que embora a cliente tenha assumido o documento do live, justificando a necessidade de utilização de água para banho do marido cometido de câncer. Portanto, aí sai não isento de multa aos trabalhadores na situação relacionada e justificado para a cliente. Então, vota o conselho em conhecer e deferir as questões de multa. Não tem o que fazer, né? Indeferir. 2025/236. Também uma anulação de multa, também na Jorge Teixeira, bairro Aliança.
Então a gente encaminhou a Gerson, em multa por causa de LAC também, valor R$ 400, 430,05, brasileira da Corsã, você respondeu da área de formação 888. Então aqui é a situação de fato legal normal, né? A gente relata que não foi violado o LAC, nem sequer sabia do corte, pois temos caixa d'água, no qual é 500 litros. Então não espero nenhuma notificação de recurso de multa. Então, quer dizer que ela usou água dos 500 litros da caixa. Né? Você informa que no dia 26 de dezembro de 24 compareceu o endereço do imóvel supracitado com o objetivo de suspender o abastecimento, em razão da inadimplência. A leitura é a 396. Em 4/2, ao executar o serviço de vistoria após corte, foi constatada a violação do LAC. A leitura era 415. Então, nesse período, 19 metros de consumo. Conforme o rastreio apresentado pela Corsã, a notificação foi enviada por e-mail ali, que está no cadastro, em 24/6, somente 24/6. Eu não entendi porque demorou tanto se foi lá em fevereiro, né? Às vezes demora, né? Às vezes é rápido, às vezes demora. E assim como a comunicação do retiro mudança, então, ou foi enviado ao longo do rastreio de recebimento, né? Parte do e-mail cadastrado nos dados lá. É que o problema é que às vezes o cara não acessa, né? Aí na rastreabilidade vai aparecer só quando ele abrir, né? Pode ser, mas foi fevereiro, né? Então, mas tudo bem, foi receber a notificação. Então, as duas situações de não ter comunicado, né, a adimplência, e houve o consumo, houve a violação do LAC, né? Considerando que as constatações escritas e evidenciadas em imagem pela Corsã durante o processo, considerando que, embora a requerente justifique a existência de caixa d'água, ocorreu o consumo de água. Considerando que a Corsã enviou no caso do e-mail, leva ao conselho de toda a reconhecer a requerente e entender a situação de inundação. Ok? 2025-237. 2025/237. Também na rua Padre Lando de Moura, uma pedreira. Ela requer também a nossa de multa por violação de LAC, suspensão, 430,05. Respeito da Corsã, você respondeu. Ela relata que declara que não encheu o lacre, e sim por motivo de uma briga de cachorro, que acabou quebrando o lacre. Que foi esse motivo, foi aberta uma chamada, pois esse motivo deu até vazamento de água. Aqui a gente faz bem o SIC, tá? Bem como ela narra. Né? A Corsã informa que no dia 8 de julho apareceu o endereço do imóvel supracitado, com o objetivo de suspender o vencimento, em razão da adimplência. No dia 18 de 9, né, 18 de setembro, aos executores de vistoria de corte do vencimento fora do tratado da violação do lacre. Uma vez que o lacre rápido foi extraviado. Sendo somente 19 de setembro foi solicitada a obrigação de vazamento. Quer dizer, o que ela requereu a aplicação do vazamento que ela constatou, né, ou justificou, mas depois do que a procedura teve lá, né. Então, considerando as constatações descritas e evidenciadas pelo imagem pela Corsã, junto ao processo, considerando que a comunicação de vazamento e avaria ocorreu somente um dia após a vistoria pós-corte, deve o Conselho Diretor para reconhecer e indeferir a sucessão de anulação. Na verdade, ela foi acordada em julho. 2 meses e meio depois ela... 2 meses e meio depois, ela disse que foi a briga de cachorro. Entendeu que... E depois da vistoria. Depois da vistoria pós-corte. Se fizer a vistoria dia 18 de setembro, 19 vai falar então. Estranho isso aí, né? Então, no mais de despacho, eu fui no despacho que foi um outro processo que eu marquei essa secretária, né? Eu levo ao conhecimento de você, do conselho, uma outra situação que está ocorrendo, até eu tenho um processo para analisar ali, ó. Eu levava conhecimento só e estou com a discussão com relação à suspensão de fornecimento.
o capítulo 90 da Corsã do ESAI, né, ele fala que a Corsã pode suspender o fornecimento do sobre pré-comunicação ao usuário quando verificar a ocorrência. E qualquer situação é a seguinte, lá no 11º lá, a pedido expresso do usuário, tratando-se de imóvel comprovadamente desocupado. Né? E no parágrafo 6º desse mesmo artigo, dizia, no caso previsto no artigo 11, né, desse artigo, previsto no inciso 11 desse artigo, a suspensão de expresso do usuário dependerá da quitação do pagamento das tarifas de vistoria realizada pela Corsã para comprovação da ocupação do imóvel, da inexistência de fonte nativa para assessamento e do pagamento de custo de suspensão, além de declaração firmada pelo usuário do imóvel contra o prazo máximo de suspensão. Na hipótese prevista no artigo 11 acima, né, o prazo de suspensão será de no máximo 24 meses, prorrogáveis por igual período, e a pedido do usuário. O que acontece é que, eu entendi naquele processo ali, a Corsã está cobrando tarifa básica. Sim, a partir de outubro. Daí ela falou, as básicas cobradas por economia oriundo de imposição das despesas operacionais diretas relativas à disponibilidade. Daí ela informou que tem um artigo 45 da lei 445, lei de saneamento básico. Conhecimento de todos eles. Disponibilidade. Mas lei sai não foi. Mas é suspende e vem. Lei da ANA. Mas peraí, mas o RSAI fala em 24 meses. É suspensa e cobrança nenhuma. Suspende o abastecimento, mas a taxa pela disponibilidade da água, do serviço de água, Mas o RSAI não fala nada disso. no RSAI O RSAI fala que, alternativa do abastecimento ao pagamento das tarifas. Dependerá da quitação do pagamento das tarifas. Quitação das tarifas, que é a tarifa que eles cobram para custodiar o vídeo todo e meio que lacrar lá, meio que suspender. Não fala dessa. É isso que a partir de outubro vem a cobrança. Está todo mundo entrando nas PC que ninguém sabe. Estou dizendo, né, a maioria dos usuários suspenderam. Mudaram suspender. Aqui, tá? Eu tive um amigo lá de Venâncio. Mas então isso aí está oculto na. Uns quantos ligaram para mim semana? Teve aqui que fala com isso. Eu acho que isso aí tem que ser, porque as pessoas estão achando que foi suspenso, então estão lá. Mas eles estão, só que daí isso já foi questionado, eles estão comunicando naqueles dados que tem no cadastro. A questão é os cadastros não estão atualizados, né? Mas eles mandam e-mail, eles mandam mensagem, SMS, a supervisora do atendimento me relatou, estão comunicando as pessoas, né? Que ia ser retomada a cobrança da tarifa básica, né? Da taxa básica. Foi o caso aqui, esse processo que eu vou analisar ainda ali, ele era três conexões, 3 ligações, né? O Tesla aqui solicitou a cancelamento de 3, ficou só um ativo. Então essas 3 ficaram cobrando tarifa base. Tá, mas isso é um terreno. É num imóvel. Tá, mas daí eu acho que não. Não, daí nesse caso aqui não comunicou a Corsã antes, né? Porque lá, daí nesse caso, ele pode pedir a supressão do ramal que está no RSAI, dos 2 que estão inativos, né? Ficando só um que está. Eu acho que eles A supressão é quando tem uma justificativa plausível que é demolição de prédio, imóvel. Sim, mas nesse caso de unificar, se tinha 3 residências e agora tem uma só, cabe a supressão também. Pode solicitar junto à Corsã. Aí naqueles 2 ele não fica pagando Isso, base. Tá, mas Ele o paga que base só em um. Mas ele solicitou. Só se ele solicitou foi negado, mas aí por isso que ele depois. Não, foi atualizado, só que tá vindo cobranças mensais para ele. Nas Mesmo PC, assim, porque Mas ele deve ter solicitado só o desligamento. não, Ele tem que ele solicitar a supressão, do ramal. Diferente. que é a retirada. Diferente. Aí ele não paga, ele vai pagar só sobre o Anteriormente, imóvel dividido em 4 ligações e cadastros ativos. Foi feita a supressão de 3 desses cadastros, quando passou a ficar um único ponto comercial. Acontece que ele tem uma outra casa nos fundos e que não está sendo usado e ele mandou só desligar, tá? Ele vai continuar pagando, está disponível, está no hidrômetro, está lá. Sobre um só. Não, por isso ele tem que mandar tirar. Exatamente, ele tem que mandar tirar o hidrômetro. Não é A supressão não é retirada em si. Não. Uma coisa é desligamento. Uma outra coisa é desligar. Tu vai lá e desliga, deixa o quadro, deixa tudo. paga a taxa. Supressão é retirada do hidrômetro e do ramal. Isso mesmo. Tá, mas ele comunicou que fez a supressão aqui, então eu vou pedir um Não, despacho. fez supressão, Não. pediu desligamento. Tem Foi feita a respondeu. supressão de 3 desses cadastros. Ele colocou aqui. Não, O que que a tu Corsã- cadastro. Tem que verificar como a educação e que você está usando a palavra de forma adequada aí.
Tecnicamente, supressão é tirar tudo, mas a gente pode dizer que Começa o seguinte, se ele tinha Olha só, a força é lá. se ele tinha 3 ligações, ele não pode ter tirado os 3 ao mesmo tempo. Ele tem um funcionando, ele tinha que ter tirado os 2 hidrômetros lá, retirado os hidrômetros e deixado um. Mas são 4, tirar 3. São 4? É, 4 3. Se tirar 3, deixar só um. Sim. O cliente teve atendimento dia 2 de outubro sobre o protocolo tal, para solicitar sobre informações sobre a fatura gerada. Ele recebeu informação sobre supressão de ligação. Dessa forma, foi explicado o cliente conforme ele sai para solicitar a supressão. Foi recente agora que ele recebeu a informação. Sim. E o artigo 11 dessa. Eu tenho a mensagem que eu é isso. Era botado no Eu quartel. tinha que ter uma cópia disso aqui, né? Ele tem. Eu tenho a mensagem. Não, ele não tem mais, né? Não tinha que ter para nós agora. Mas tinha que sempre estar. Tinha, né? Tinha, tava aqui junto. Então é verídico, então é ativa essa ação, então continua cobrando. Sim. Tá. a água permite que seja cobrada. E hoje está aqui. Que antes, com a força pública, era esquecido, não se cobrava. Com a privatização, eles começaram a. Fizeram uma Então, revisão. a supressão sai tudo fora, não cobra, a suspensão cobra. Suspensão cobra. Perfeito, então. É isso que eu tinha até o momento. Obrigado. Então, vamos lá. Item 6, relato da reunião com o vereador Mauro Lopes, que aconteceu no dia 4. Cláudio estava presente. Cláudio, quer comentar? Sim, eu achei muito importante a parte do. Veio o Caio aqui, veio o Matheus. Matheus, que é assessor dele. O Matheus, eu gravei que ele deu a dedução da gente, leu o contrato, ele comentou várias fotos ali. E o Nath ficou muito, ele não conhecia o trabalho da gente, ficou muito impressionado que a gente fez coisa aqui. Ele elogiou a gente, ele disse que não era aquele gritão lá que não vai gritar, e eu até vim aqui resolver conversando. Gostei muito da preocupação dele e daí eu senti que ele saiu com boa impressão da gente, né, Fábio? E é isso, né? Isso, exatamente. Gostamos da postura dele, que ele disse que não gostaria de ir lá criticar sem conhecer antes o serviço. Ele veio aqui, conheceu, conversou bastante com o Selma sobre as pavimentações, né, como é que é o processo todo. E antes eles saíram satisfeitos. Item 7. Só para aqui na carta de serviços, eles têm todos os passos assim, para a pessoa fazer. Aí, corte a pedido do cliente. Descrição. Solicitar a suspensão do vazamento do imóvel, da água do imóvel a pedido. Importante. Destacar que em caso de venda ou encerramento do contrato de exploração, deve ser feito o encerramento do contrato e não o corte a pedido. Nos imóveis suspensos a pedido, o serviço básico permanecerá sendo cobrado. Então, se ele pediu a suspensão, aí passa a não, eles vão lá, fecham, e aí, mas continuam pagando o básico. Daí tem que pedir a retirada. É que se eu ler ali, a supressão ela é devida somente com a demolição do prédio, a disponibilidade. Quando não tem, quando não vai ser. Tem razão. Ou o imóvel estiver em precárias condições que é inabitável. Não, mas no caso. Igual, ela só vai suprir a hora que tu der o certidão de demolição da feitura. Não. Se não tiver condições de habitabilidade, Mas no caso dele é diferente. Eu não sei lá se eram 4 casas, não sei, tá? Mas no caso dele tinha 4. Tinha 4. Se ele pediu a suspensão dessas 3, né? Se ele vai pagar as outras, está informado as outras 3. Ele tem que pedir a supressão dessas 3. E ficar só com uma no lote. Tem um interesse dele para o foi o que a Corção informou ali, que daí Júlio de orientou Caxias, ele. 520. Certo? Item 7, relato da reunião com o Cisvale, o Ulisses, que também aconteceu no dia 4, só que na parte da tarde. A senhora quer comentar, que estava presente na reunião? Olha, a reunião foi, que eu vou dizer, tipo, algumas coisas eu empurro para cá, tu empurra para lá, né, em relação ao plano municipal de saneamento básico. A
a Unisc diz que tem muitas coisas agora que o poder público, o poder concedente, que é a prefeitura, tem que decidir, né? Se quer colocar lá os indicadores, ou quanto, ou datas, ou prazos intermediários, é a prefeitura, o poder concedente, é que tem que decidir e dizer isso para a Unisc, porque ela não está elaborando um plano municipal de saneamento básico para a Unisc, ela está elaborando um plano municipal de saneamento básico para o município. Então, as questões de diagnóstico, sim, ela vai fazer com tudo que existe, né? O prognóstico e as determinações finais do plano, elas dependem do que pensa a sociedade e o poder concedente. Tá? Não é a Unisc que vai dizer, olha, não, ano que vem tu tem que ter tantos por cento, no ano outro tantos por cento. O poder concedente que tem que dizer o que ele quer, ou a sociedade tem que dizer o que ela quer. Né? Mas daí a secretaria que estava aqui, pois mas não sei, daí ficou aquela, né? Questão, então está faltando a outra informação que a Corsa parece que disponibilizou, os dados, que estava meio difícil, né? Mas eu bati muito, tu está bem também, Renato, não tá? Eu bati muito na tecla de prazo e agilidade. Isso está demorando demais e não tem como se fiscalizar um contrato que tem base no Plano Municipal de Saneamento Básico, se não existe o Plano Municipal de Saneamento Básico com indicadores do que se quer. Então, mas quando vai ser, afinal de contas, vai ficar pronto esse plano? Pois é. Tem que agilizar. A prefeitura, o meio ambiente tem que dar algumas respostas e informações para a Unisc que está elaborando, para ela poder colocar as metas e os objetivos que o poder concedente quer no Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí aqui, ao mesmo tempo, a prefeitura, a secretaria diz, pois é, mas nós, então, ficou... Na reunião que nós tivemos aqui com a prefeitura, foi colocado que eles não vão colocar obras, tá? Porque o que aconteceu a outra vez? Tanto fui eu que fiscalizei. Assim, o Plano de Saneamento Básico listou obras específicas para começar a fazer. Tanto que isso não tem mais. Isso não vai ser feito. A própria lei diz que não é metas e objetivos. Isso, mas o poder concedente tem que dizer quais as metas e objetivos e em quais datas ela entende que ela quer que se atinja algum objetivo. Sim. Isso ela não diz. Que aí a prefeitura vai ter que definir juntamente eu acho que com a agência, tá? E tem que fazer um aditivo no contrato com a Cosan, inserindo essas metas anuais, né? Tá? Que a ANA vai pedir. Mas ela tem que definir. Primeiro a prefeitura tem que definir. Isso mesmo. E não é nossa. E eles não vão fazer também. Não é nossa. Eu acho que é junto. Ela pode até pedir a nossa colaboração, mas não é nossa. É. A nossa função é fiscalizar aquilo que foi definido no Plano Municipal de Saneamento Básico e contratado entre o Poder Concedente e a concessionária. Tá? Nossa função é fiscalizar. O que eu achei é que a prefeitura ia pedir para o Unisc fazer uma proposta disso aí, tá? E a Unisc está esperando definição da prefeitura. E a prefeitura não vai fazer isso. Tá? Mas aí eles têm que se definir entre eles, não é nosso. Entende? Fábio, eu falei muito isso. E eu falei muito em prazo. Prazo. Tem que agilizar. Senão daqui a um pouco eles dizem, olha, nós vamos chegar em 28, que tem uma meta de contrato, que é a única que tem, depois são 31, 33, né? Até lá não tem ainda plano, então não tem o que fazer até lá se não tem isso estabelecido. Outra coisa que a gente alertou, eu alertei também, a questão não é mais 33, é 31. Mas nós nem sabíamos disso, mas quantas vezes, Fábio? Foi mandado a informação para eles. Quantas vezes tem uma ação civil pública, tem uma decisão lá, um acordo que é 31. Pois é. Mas quantas vezes? Isso aí é... Então... Até na reunião que nós tivemos lá, junto com eles lá, foi colocado isso. 2 a 31, não é 33. Pois é. E nós temos que ter algumas coisas daqui. Mas a Corsan entende que é o sistema. O sistema é
É todos os municípios que eles fornecem. Tudo bem que eles têm lá, mas nós podemos ter metas também aqui. Né? Então, o Plano Municipal de Planejamento para Santa Cruz pode ter metas e objetivos para Santa Cruz. Ah, mas a Cruz não vai aceitar, ou a Cruz... Bom, que se discuta depois, objetivamente ou juridicamente, mas nós temos que estabelecer coisas. Só que isso depende da prefeitura, né? Não é nossa. Né? E a Unisc também depende deles, mas a Unisc também, a agilidade, né? A gente sempre fala, o diagnóstico está pronto. Sim, mas quanto tempo para sair o primeiro diagnóstico que ainda está sendo analisado? Ele foi enviado para a prefeitura, não sei se veio uma cópia para nós. Eu encaminhei pelo Conselho do Meio Ambiente, a cópia veio hoje, e hoje é a reunião de avaliação desse diagnóstico. Aí agora vai ser avaliado o diagnóstico, para daí dar uma resposta, para daí o diagnóstico final. Acontece que tem coisas que se a agência não levantar e iniciar o assunto, a prefeitura não vai fazer. Eu sei, Zé, mas é o que nós estamos fazendo. Essa reunião foi nós que provocamos justamente para isso. É o que eu vou propor depois na outra aqui, ó. Tá? Iniciar uma resolução, tá? Um processo administrativo específico, tá? Assim como para baixar depois o déficit do lixo, nós temos que iniciar isso, tá? É uma coisa da prefeitura, mas nós temos que iniciar isso, essa reunião e tratativa, gente. Tá? Então vamos fazer assim, bom, o Cisvale, ele já conheceu a nossa cobrança, né, com relação ao plano. Hoje está ocorrendo nesse momento uma reunião sobre o diagnóstico, né, com esse grupo gestor ali na prefeitura. Tá? A princípio imaginamos que agora a Unisc também já tem conhecimento sobre os prazos até 31, né, 2031. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá? Okay. Passamos para o item 8, processo administrativo 2025-076, conselheiro Jurueno. Bom, hoje nós fizemos a apresentação na audiência pública, que foi normal, e o levantamento que foi colocado foi o vereador em relação ao valor da como é que é? Tá. Deixa eu pegar aqui. Aqui? Gente, já botou como definir, Nós apresentamos todos os valores, tá, da parte de secretaria e o valor que vai ser colocado, que é 100 mil na educação ambiental, tá, ele levantou 100 mil, em que vai baixar o valor do lixo, tá. Em compensação, o outro vereador já disse que é um valor muito baixo. Então, A percepção do valor é diferente. Isso mesmo, para um para outro. Aquele que está no negócio dos catadores, Sebastião, não é dos catadores, tá? Ele falou que isso é um valor irrisório, tá? Na verdade é. Tá? Só que nós pegamos todos os valores aqui, o que a prefeitura usou esse ano e no ano passado, que não usou nada. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente veio para ver algumas coisas que os vereadores falaram ontem aí. Tá? Não conhecimento da população em relação aos dias que que tem que disponibilizar o lixo seco. Tá? Isso nós temos que pedir para o município fazer mais a propaganda no jornal, na rádio talvez, tá? Porque todo mundo tem que saber, senão vai o lixo todo embora, tá? Não tem a separação, né? Um exemplo, Isso não tem. lá no prédio onde eu moro, lá existe seco e o orgânico, né? Então é separado, só que o que acontece? O seco fica ali acumulando, porque não sai, né?
E acaba que a Não sabe o dia. Não, bota tudo e bota tudo para recolher, vai tudo Vai tudo. É. É isso o problema. Eu já nem faço isso, eu levo direto na contrária lá. Ah, Mas eu acho que uma coisa que eu Mas tenho a ideia aqui, É. eu acho que tinha que ter portos secos, tocar de entrega local do Eu- bairro para Tem três Deixa eu dar uma. Não é mesmo? A Tem que minha, saber. Tem um. a minha, Tem que saber. Tem que A ser minha- noticiado. a minha opinião, Zé, eu concordo que tem que melhorar e aumentar, mas a população já foi informada e ela é informada disso. A prefeitura passou folder de casa em casa tempo atrás. O condomínio ficou sabendo. O dia, na minha casa, é na segunda ou na terça que eles passam para pegar o lixo seco. A minha esposa tem o lixão, tá, lá dentro de casa, onde ela vai botando o lixo seco. No dia do recolhimento, de manhã cedo, ela pega esse lixão e bota lá na frente. Eles passam, recolhem e ela bota. E nos outros dias ela bota só o orgânico. Todo mundo deveria saber. Essa informação já saiu. Ela já saiu. As pessoas, mas é abastecimento, tem que ser inteirado. as pessoas, eu concordo que tem que aumentar, melhorar, tudo bem. Mas as pessoas, esse negócio de separação de lixo se fala há 20 anos. As pessoas não se conscientizam. Desculpa eu ter que dizer isso, mas as pessoas não se conscientizam, não fazem a sua parte. A sociedade e os usuários têm que fazer a sua parte. Enquanto não começar a fazer, não adianta. Vai informar, e o cara vai lá dentro de casa, ele usa um lixo só e ele mistura Isso no próprio lixo. Isso mesmo. É. Alguns ainda separam, sei lá, É. né? Mas eu boto tudo igual. E se fala há 20, 30 anos sobre isso. É uma coisa cultural. Olha o que É se cultural. fala sobre separação de lixo. É toda hora, na imprensa se fala, sabe, seminários e tudo que se faz. Infelizmente, uma boa parte, ou talvez a maior parte, ainda é do próprio contribuinte, do próprio usuário. Sim. Que não faz a Que sua não parte. faz a sua parte. Ele quer ver o lixo ir embora da casa dele. Assim Ele não como- quer separar e esperar. É bem isso aí. O seco na Não minha quer casa, acumular lixo seco, o ele seco quer lá, ser livre. o seco na minha casa passa uma vez por semana. Os outros dias é orgânico. As pessoas não querem saber de deixar o seco dentro de casa e botar só no dia do seco. Ela quer botar todo dia que tem lixo. Infelizmente, é isso que acontece. Minha opinião. Foi sugerido o Diniz, né? E depois me ficou lá com relação pelo Conselho do Meio Ambiente, né? Do grupo de WhatsApp, nesse sentido para a montagem de um grupo para falar sobre isso, né? Conforme tinha sido sugerido já naquela audiência com o Raul Fritz, lá na Câmara de Vereadores. E foi falado ali também. Sim. Tá? Eu não sei se tu Isso, colocou eu alguma vi. coisa do processo. Isso, eu coloquei no processo. Tá. Da reunião de ontem, É. que conseguiu captar algumas questões. Meus filhos estão tudo formados na universidade já. Eu lembro quando eles estavam no colégio, eles já tinham aula com coisa de separação de lixo. Faz 30 anos. Ô Fábio, só para dizer, lá no Rota a gente pegou todos os escoteiros, e mandou o parceiro do escoteiro, mandou um questionamento para os vizinhos, o que ele faz com isso? E agora eles vão mandar para nós, são 200 e poucas folhas. Sim. E aí já nós fomos trabalhar no Instituto Rota para separar o lixo. Então nós vamos ver as respostas e vamos fazer um trabalho sobre isso. Você quer botar uma Tem que continuar, tem que aumentar, concordo, eu concordo com tudo. Mas se o usuário. Aqui, foi colocado com a informação do grupo de trabalho para a elaboração de um plano de atingimento de sustentabilidade financeira. Tá? Com prazo de atingimento gradual de sustentabilidade econômica e financeira do sistema. Tá? Porque a ANA pede para ser feito até 31 de dezembro. Não vamos conseguir fazer isso. Mas por isso que eu queria que nós fizesse agora, montasse a presidência, abrisse um processo administrativo específico para isso, tá? Que é onde nós vamos ter que começar a fazer isso, reuniões com a prefeitura, tá? Para ver o que vão fazer não, por enquanto agora não é o que vão fazer, tá? A gente sabe o que tem que fazer. Tem que, É como e quando. Isso mesmo. E prazo. Agora nós temos 7.700 de déficit para o ano que vem. Tá? Isso aí tem que ser dividido gradualmente. Isso aí tem que estar numa resolução isso. Tá? Eu Isso acho que isso é decisão do Não gestor. é. A ANA é bem clara.
nós E é uma podemos... resolução da agência. Tudo bem, mas a prefeitura diz assim, ó, ano que vem eu vou ter 25 de despesa e 15 de receita, tá? E então o déficit é 10. É 7 agora. 7, Tá, 7. o déficit é 7. Ele bota lá no orçamento, eu vou subsidiar 7, pronto, tá resolvido. Tá resolvido. E tem Tá. uma Mas isso nós estamos falando, Não, eles, não. eles têm que tomar essa decisão. Nós não temos o poder de fazer com que, mesmo que a gente fale, eu concordo tudo bem, quanto mais nós fizer, mais nós vamos cobrar deles. Mas se eles não fizerem, nós não temos o poder de fazer isso no orçamento do município. Não, a Ana só vai cobrar a nossa resolução. Tudo bem. Nós somos obrigados a fazer a resolução. Tá bom? Ou então fazer o processo. Mas a nossa tem que resolução vai cumprir. dizer que tem que ter sustentabilidade, que o município tem que ter a sustentabilidade. Isso até a própria resolução da Ana já diz, né? Nós não podemos dizer o quanto, se vai ser com subsídio, se vai ser com... isso é a prefeitura que tem que decidir como eles querem fazer, né? Mas eu concordo em formar um grupo de trabalho para a coisa evoluir, senão não evolui. O que ela quer? O que a Ana quer? A Ana quer ser formalizado, tá? Ela vai então, na nossa discussão vai dizer assim, que a prefeitura vai pagar 20% de esse déficit do lixo. Sim. Tá? Isso. A grande questão O é ano que vem, quando é em agosto, setembro, aqui, ó, a Ana vai pedir a resolução do equilíbrio financeiro. Vamos fazer. O equilíbrio financeiro não é que seja o mesmo valor. Tá? Porque a prefeitura vai subsidiar uma parte, mas ela tem que dizer como. Isso, que ela vai fazer. exatamente. Mas nós chegamos no mesmo impasse de todas as outras. Sim. É a prefeitura que tem que tomar a decisão e fazer. E não faz. Nós estamos falando sobre isso agora já faz mais de 2 anos. Né? Sim. Por isso que eu estou propondo para o presidente abrir um processo específico. De repente a gente consegue empurrar mais a Para coisa. nós, botar isso a andar. Para sair. Tá? Tá bom. Outra coisa que foi colocado, eu coloquei ali que a cobrança do lixo na zona rural não está sendo cobrada. A prefeitura tem que se manifestar formalmente sobre isso aí. Tá? Eles já sabem disso. Já sabe disso, mas aí está na resolução agora aqui, né, doutor? Tá? Eles têm que decidir quem paga. Isso é renúncia de receita. Tá? Isso aí é um problema O gestor. do gestor. Tá? Então, Não, concordo. se vai ser isento, tem que regulamentar essa regulamentar. isenção. Isso é uma coisa bem simples. Tá? Tem que regulamentar eles dão de dinheiro. Isso mesmo, é bem isso. Mas a decisão é deles. É deles, sabe? é deles. É por isso que assim, ó, o que nós fizemos na nossa parte, fizemos. Alertamos, agora, se não fizer, de um apontamento, não dá para dizer que nós não avisamos, né? Tá? Então, essa minuta já vai ser votada hoje? É isso que eu queria fazer essa votação hoje. Os valores ficaram todos iguais. Não mudou nada, não. Só acrescentou esse eu olhei ontem, mas eu não minuciei a resolução. Então ela fala no objeto, definições. Essa aqui é essa aqui é da Receita do Brito. Ótimo. Não, essa aqui sim, tá? Então, recomendando-se regulamentar a direção da atividade para a formação de trabalho, é isso aí que tu falou agora, né? Tá. Isso, porque daí esse processo a gente encerra depois Isso. Das divulgações. Exatamente. E aí abre esse outro, então, da sustentabilidade do sistema. Isso Que mesmo. também poderá ser discutido até a educação. Tá, mas daí essa ambiental. nós cumprimos a nossa... Cumprimos nossa parte aqui agora. Aqui. Mas essa da sustentabilidade nós também vamos ter que fazer outra... Também audiência pública também. Tá, entendi. Tá? Agora, ok? Pode ser? Vamos. Deixa eu pôr. Sim, Por mim está aprovado. Vamos aprovar. Mas é sempre a mesma coisa. Depende da prefeitura. Vamos para o item 9, disponibilidade de esgoto. Tá? Com relação a essa resolução de disponibilidade do esgoto que o Valmor utiliza ali para conceber, definir ou indefinir os pedidos dos usuários, né? Ela precisa ser renovada, vamos dizer assim, todo ano. Tá?
Então, Mas eu quero peço que dê uma olhada nela, né? Porque ali diz que ela vai só até o final de 2025. A gente precisa fazer a atualização dela para o ano de 2026. É uma. Não é do ensaio, né? Não, da agência daí. A agência mesmo. Mas eu A resolução que tu consta nos teus processos ali. Tu coloca Eu coloquei para o Fábio que eu me disponho, se for o caso, tá? Porque nós temos que fazer rapidamente uma agora, amor, só para prorrogar o prazo. Tá? Mas nós temos que agora continuar estudando a decisão de como nós vamos prosseguir nessa questão aí. Tá? Se quiserem, eu estou à disposição. Lembrando que a gente tem um processo de revisão e consolidação de todas as resoluções relacionadas ao esgoto, né, disponibilidade. Estão agora no parecer jurídico. Tu quer pegar? Eu estou só dizendo que eu me disponibilizo, porque o valor está sempre cheio de processo também, se quiser. Ajudaria. Porque na verdade é só fazer a proposta, aprovar e esse faz uma resolução, revoga as anteriores e prorroga o prazo dela. Mas daí tu tem que mudar o processo. Então, isso foi o P9, tem as análises da agenda regulatória. Eu dei uma olhada, tá? Dela, e a única coisa que eu acho que ela está bastante grande é intensa. Eu achei ela bastante consistente, mas são bastante coisa para fazer, né? Sim. E a segunda que eu queria colocar é que tem que fazer agora, no início do ano logo, como é que chama ali? A análise e dado da de 2025, como é que chama? Tem um nome ali. Mas é melhor que faz a análise da agenda regulatória de 2025 e aquilo que foi feito, foi realizado, aquilo não foi realizado, o porquê, né? Isso tem que fazer. Tá? E eu achei ela bastante consistente, bastante grande, tá falando que vai ter bastante trabalho nesse dia. Ela é bem grande. Né? Quem sabe a gente deixa para a próxima então. Eu acho que vocês olhassem antes. Tá? O amor também. Mas eu acho que carece de aprovar errado, tá? Fácil. Sim. Mas carece de aprovar na próxima no máximo. Outro? Hã? Não, Agenda regulatória. Na verdade, a Valor é um planejamento de tudo que vai se fazer no ano que vem em relação à regulação. Marcelo postou no Ela está bem legal e bem grande. Então eu peço que vocês deem uma lida com atenção e daí a gente volta na próxima semana. Vamos para o item 11, processo do Conselheiro Gestor 2025/184. Esse aqui é aquele processo que vocês lembram que nós abordamos, que era aquela da data do dia 14, dia 15, que a professora tirou o que estava cobrando em termos de consumo, mas ficou a questão do rompimento do lacre. Tá? E aí naquela outra decisão, o que nós fizemos? Nós demos vistas ao usuário e a oportunidade para ele comprovar o que ele estava dizendo, né? Ou até, por intermédio de um imóvel foi alocado, solicitar para a imobiliária, né, em relação à vistoria e o que foi feito. Tá? No entanto, a resposta do usuário por e-mail, tá, informando que não possui foto do hidrômetro ou outra prova de que o hidrômetro já estava com o lacre rompido antes da sua posse com a mesa. O usuário informa ele que a imobiliária locadora do imóvel não fez vistoria do mesmo, só falaram em fazer e nunca tiveram no imóvel. A meu entendimento, considerando que não há fato novo e também o usuário não consegue comprovar as suas alegações e a Corsa demonstra em documento e fotos o rompimento do lacre, o meu voto é por conhecer o recurso apresentado para a Corsa e manter a penalização por violação de lacre. Esse é o meu voto, mas coloco aos senhores para Não teve evidência nova, né? Não teria que constar que anula a decisão anterior? Não, a decisão dele, não. Teve uma decisão anterior que deferiu, por Não. isso a Corsa A Corsa apresentou o recurso. Agora nós estamos julgando o recurso da Corsa. Sim, mas então, eu acho que... conhecer o recurso apresentado pela Corsa, mantendo a penalização por violação do lacre suspensivo. Sim, mas eu entendo, conselheiro, que teria que só colocar um adendo, digamos, né? Revogando ou cancelando a decisão anterior, porque a agência deferiu a anulação dessa multa. Isso foi definido.
Foi definido? Antes foi definida, então. por isso que a Corsã Ah, perdeu. É que tinha aquele lapso de tempo ali entre a. A decisão, Isso. conforme páginas. É aquele velho dilema, né? O usuário, ele não tem a Corsã tem todo, claro, a evidência de comprovação de fatos é da Corsã, né? Mas o usuário ele não tem foto, ele não vai tirar foto, por exemplo. Ele não tem nada que consiga. Sim. Mas se o outro lado consegue comprovar, né? Vamos ler. Eu Na sei. verdade é o rochedo contra o, né? Como é que tu vai? O usuário preza de coisa porque ele não sabe o que está acontecendo, né? Ele vai ver só o que é a Corsã não, ela tem, então tem um dos meus comentários, lá, o que elas interferem, elas cancelam tudo porque elas não têm foto, né? Se ela não consegue comprovar, ela já bate fraca, vale a alegação dela. Que ela não consegue comprovar, ela é obrigada a comprovar. O Ford, ela não, embora ela queira utilizar, né? Só fazendo um parênteses, presidente, hoje ainda veio um usuário mais cedo e eu ainda coloquei para ele que não tinha praticamente nada de documentação, nada para comprovar as alegações dele. Aí eu disse que precisa, eu tento sempre explicar para eles que eles precisam entender que eles têm que se defender, né, apresentar subsídios para que a análise seja feita pelo conselho, né, pelo conselheiro. Porque senão a Corsã vai comprovar tudo, bem mais coisa e o usuário. Tu entra numa análise ali de meio, tu não tem o que se agarrar para defender o usuário, porque eles me dizem, olha, nessa situação ali, a pessoa estava como doente, né? O cachorro bateu, teve uma outra situação aí que ele viu que foi o filho com deficiência lá, rompeu, né? Então a gente tenta achar vários fatos para ajudar o usuário, mas mesmo assim não. Até sobre esse fato, voltando à doença, só dar uma perguntada para o Jefferson: existe alguma legislação ou alguma decisão que dá suporte, de repente, para isentar isso em função da pessoa apresentar a comprovação de doença grave? Daí seria mais amplo, né? Teria isso já. Daí seria assim até não digo proibição, mas a não suspensão, né? Mas foi definido já essa Sim. E tem 12, processo 2024-047 do conselheiro Júlio. Esse aqui, nós recebemos o ofício da Secretaria do Transporte, referente à gratuidade do primeiro e do terceiro domingo de cada mês, que trata sobre subsídio orçamentário, como regulamenta a Lei 8.901, e eles apresentaram um processo administrativo 015, igual do Jackson. Então, eles apresentaram as mesmas leis, os decretos que tem, e na sua conclusão aqui deles foi colocado o seguinte: cumpre destacar que o valor do custo mensal do sistema é apurado com base no valor do quilômetro rodado multiplicado pela quantidade de quilômetros realizados no mês de referência. Nessa perspectiva, não houve aumento dos quilômetros rodados realizados mensalmente pelo consórcio TCS. Isso aí não é isso, não é essa nossa posição. Existindo, portanto, aumento de custo da operação. Relativo aos domingos mencionados, o consórcio TCS concorda em manter a gratuidade da cobrança da tarifa até o dia 31 de janeiro de 2026, de acordo com o ofício 2025-051 em anexo. Dessa forma, entendemos que não se faz necessária a abertura de novo processo administrativo específico, nem a previsão de rubrica orçamentária destinada a custear eventual diferenças de valores relativas ao passe livre no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Então, no ofício da Presidência dos Cálculos, na sua conclusão, consta, considerando de forma pontual e temporária, concordamos em manter essa gratuidade até o dia 31 de janeiro de 2026, data na qual encerra o 16º aditivo ao contrato número 247. Então eu fiz aqui uma análise do decreto 12.483,
institui o passe livre para o primeiro e terceiro domingo de cada mês. No parágrafo 1, caberá à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito instaurar procedimento administrativo específico para fins de custeio da política pública instituída através do presente decreto. O Zanetti, no seu memorando 4.050, ele fez análise e colocou, no primeiro item aqui, eu não entendi muito bem o que ele está assim, ele falou, aprove o repasse do valor, eu acho que ele deve ter copiado de outro, então assim, no segundo, notifique e determine a Secretaria de Segurança e Trânsito que, no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de rejeição das contas futuras, promova a abertura do processo administrativo específico exigido pelo decreto número 12.483, para formalizar contabilmente a gratuidade concedida e a renúncia de receita. Porque o problema é a renúncia de receita. O consórcio está deixando de arrecadar, não interessa o valor, mas está deixando de arrecadar. E aumenta o repasse do subsídio, né? Automaticamente, claro, se tu tem menos, quando tu fizer o cálculo do subsídio do mês, né? Se tu tem menos receita, tá, então, tá. O nosso ponto sempre foi esse, tá? Então, assumido pelo concessionário, garantindo a transparência separada dessa política pública. Terceiro, encaminhe cópia dessa manifestação, bem como do parecer número 870/2025, e do presente expediente ao gabinete do prefeito, alertando para o descumprimento de norma de hierarquia superior. O decreto exigia isso, legalmente, por parte da Secretaria Gestora, a fim de que tome ciência dos riscos de apontamentos futuros pelos órgãos de controle externo do Tribunal de Contas, quanto à falta de segregação contábil das gratuidades. Porque assim, se no decreto tivesse feito um termo de acordo da empresa, então devia ter dito no decreto, de acordo com o termo de acordo da empresa, não vai ser cobrado esse valor. Mas falou em processo administrativo específico para isso. Então, o Zanetti coloca, e eu concordo, que na minha decisão, diante do apresentado, proponho, notifique e determine a Secretaria de Segurança de Trânsito e no prazo, igual o que o Zanetti colocou, eles formalizem esse processo exigido pelo decreto. Fazer o processo, exatamente. Fazer o processo precisa de parecer jurídico, precisa fazer uma montagem justificativa, e isso eles não querem fazer. Mas o decreto exige isso. Tá? Então nós não podemos abrir mão disso. Tá? Senão o próprio gestor pode ser punido depois. Exatamente. Vai ter consequência em função. E aí eles vão dizer que a agência aprovou aquilo aí. Então vão passar a culpa ainda para nós ainda. Sabe? Nós temos que alertar que isso não está certo, não tem validade. Ok. Agora eu entendi bem, eu li assim e fiquei meio. Sim. E esse é junto com o meu voto como relator revisor. Eu não sei se vocês viram, se vocês escutaram ontem toda a reunião lá. Na reunião, o relator fala, tá? Coloca, o revisor dá o seu voto também, e depois é o presidente que dá o voto. Viu isso? Às vezes a presidente vota, né? Vota, No caso deles. Mas por isso que eu digo que eu sou revisor e Isso. meu voto é Exatamente. igual ao do relator. Item 13, processo 2021/091 da conselheira Flávia. 95. 95. Interessante. É quanto à destinação do recurso oriundo do ressarcimento do imposto de renda em favor à porção. Esse é o processo. Então,
uma lida de repente ali na fundamentação, pela risada do Astor, esse já é assunto. Sim, ele já está em 2021, 21, quantas vezes ele veio para a pauta. Por isso que 21 só o processo, né? O assunto já tinha antes. Aqui, ó, tá gordinho, ó. Bom, a matéria objeto do processo supracitado envolve relevante controvérsias quanto à legalidade da incorporação pelo Estado do Rio Grande do Sul do montante de 1,4 bilhões ao Caixa Único, bem quanto à eventual titularidade desses valores pela concessionária, diante do modelo de aquisição da antiga Corsã Pública. Trata-se de questão de elevada complexidade regulatória, financeira e jurídica, abrangendo valores judicialmente controvertidos e com potencial repercussão aos usuários do serviço público concedido. A deliberação sobre tais aspectos demanda a manifestação técnica e jurídica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão competente para o controle externo e análise de legalidade dos atos relacionados ao uso de recursos públicos. A ausência dessa manifestação impede o prosseguimento seguro da instrução processual, especialmente diante do possível prejuízo aos consumidores, que podem ser privados dos benefícios decorrentes da imunidade tributária anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal à Corsã Pública, no âmbito dos contratos de programa e sob regulação da agência estadual à época dos fatos. Diante desse cenário, a oitiva da Corte de Contas constitui condições imprescindíveis à adequada formação de juízos sobre os efeitos regulatórios, financeiros e jurídicos decorrentes dos fatos narrados. A conclusão: diante do exposto, voto pela suspensão do presente processo administrativo até a manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, cuja análise é indispensável ao regular prosseguimento e a tomada de decisão fundamentada. Recebida a manifestação do TCRS, né, retorna-se para prosseguimento. Então, por enquanto, vamos suspender até. Que já foi enviado, eu acho. Sim, foi sim, a gente tem que aguardar. Só para então. A gente não sabe quando acontecerá isso. Só Deus. E olha lá. Tá, todos de acordo. Então, aprovado. Item 14, solicitação, conselheiro Astor. Não, eu só queria saber, eu não vi, mas eu acho que o Matheus até publicou ali que dá para assistir o voto, né? Como é que foi a reunião de ontem lá, da GES, em relação ao. Não sei quem é. Acho que foi aprovado, presidente. Foi aprovado, assistiu, né? Eu acompanhei também. O voto também do conselheiro responsável também foi um voto bem. Tinha um voto bonito, bem escrito, né? E apoiando bastante a forma e a ideia de fazer esse convênio, né? E sugeriu que fizesse As independências, né? As independências das agências. Mas ficou claro aquilo que nós pautamos, quem tem independência de cada um. O acordo é para trocar informações, mas não de obrigatoriedade. Eles colocaram exatamente isso. No voto foi colocado isso. Assim, colocaram a obrigatoriedade de decisão. Dependência de cada agência. Tá bom? E no momento eu estava participando, olhando, eu não tinha liberado para mim nem o vídeo, né, a imagem, nem o som. Daí a presidente perguntou se a gente estava acompanhando, a gente não tinha como dizer sim ou não, né? Então eu mandei pelo chat que estávamos acompanhando. E acho que uns 2 minutos depois liberaram pra gente. Só que daí o conselheiro já estava lendo o voto. Já estava falando. Daí eu não quis atrapalhar o voto, não falei nada. Na sequência, logo que terminou a sessão, mandei uma mensagem para ela e disse: estávamos acompanhando, né, agradecemos a possibilidade do convênio,
Ela mandou também uma mensagem muito favorável, né, elogiando, e ela está terminando o mandato disposição. dela. Ela está terminando o mandato dela. O Fábio e ela. Depois ela mandou uma mensagem, o Marcelo também mandou mensagem, né? Mas isso é bom, é legal, acho que essa integração tem que existir. Aproveitando então, quem mandou mensagem também ontem, foi o Thiago da GESAN, que o Wagner havia me mandado uma mensagem, o Wagner é da GESAN, né, perguntando sobre se a gente ia fazer um convênio com a GERS. Isso foi antes da votação. Daí eu disse, sim, vamos fazer um convênio com a GERS. Sobre o FRI, sim, o FRI e outros assuntos, né? Daí, na sequência, o Thiago me mandou uma mensagem perguntando se havia alguma animosidade entre a GESAN e a GERST, porque, né, se havia surgido alguma coisa. Eu disse, não, é uma necessidade nossa montarmos esse convênio, porque nós somos uma autarquia, né, e precisamos ter se precisar trocar documento, a gente precisa ter esse tempo. Inclusive tem esse termo com a GESAN também. Então, deixei bem claro para ele, depois ele mandou, ok, beleza, tudo bem, né, tá. Esclarecemos. Né? Superado. Tá. Posso falar rapidinho sobre isso assim? Pode falar. Segunda-feira de manhã eu fiz coletas, eu demorei a responder para ele, eu estava nas coletas, não tinha noção. E me chamou a atenção que a Química foi junto, a Kelly. Tanto é que ela vinha na reunião junto trazer os laudos, que a gente pediu, para trazer em mãos para nós. E eu estranhei na hora, lá quando eu fui na rede, eu estranhei a água muito escura, quase preta. Na entrada da doutora. Não, essa água está sempre para não beber, já está no final. Mas daí eu disse, o que é isso? Daí ela explicou que eles estão colocando carvão na entrada da água lá da rede, lá carvão, eu fui lá, tem pinga, né? Por causa da cianobactéria. Vai para matar as bactérias. E essa água eu contei por anos, que essa água dá para beber tranquilamente. Ela só está escura, mas ela é. Tá, mas ela não chega assim nas casas. Não, ela vai ter ali, quando tu olha esse de Eu acho cima, que ela acaba decantando nesses tanques. ali até decantando, mas E as depois. paredes ficam escuras. Então vai escuro. a maior impressão é que. Mas sempre dá para ver, antes sempre dá para ver É para que tem uma piscina. A piscina, a parede é azul, tu acha que a água é azul, mas a água não é azul. Aqui então as paredes estão escuras. O que me chamou a atenção que elas se botaram mais de 40 toneladas de carvão já gastaram, só agora. E fizeram uma situação lá que o antes da missão escutou para mim, que eu não sabia. Eles que iam atrás. Eles bloquearam o rio lá. Fizeram aumentar 1 metro de pedra da água, trancar onde pega o bombeamento. Ah, lá em cima. Não, ali na ponte ali. Se isso é legal, pode manter. A água não passava mais porque estava enchendo ali. E aí, olha, eu não sei se eu acho que não pode colocar rio para rio, né? Não pode. Depois que encher vai passar por cima, mas a pé lá tá. Não, agora essa chuva não deve passar. Então tá, até hoje não estou Tá, mas não foi sei. bem recente que eles fizeram. Não, semana passada, sexta-feira. Mas agora essa chuva aí Já encheu. é que nós estávamos um mês sem chuva, né? Sim, e ele não está pegando água lá dourado. Isso me chamou a atenção. Casas altas. Claro. Casas altas. Daí depois a gente saiu na quinta-feira, eu saí do antes, até me ligou para me ver a situação. Eu tinha reunião aqui. Me chamou a atenção, isso eu vou botar em pauta, terça, vai ter reunião. Sim. Eles são 6 bairros diferentes. A gente tinha aquele medo, não, faz só um e depois vai pro outro. A conexão está na tua rua lá e está na Augusto Pênis. Tem um cara Bonfim lá na Rua Grande. E aí, olha isso aqui, tem lá na Rua Paraguai, México. Eles deixam aqui e vão embora. Olha essa rua Marcílio Dias, intransitável. Descer lá no Bom Jesus. Bom Jesus, intransitável, não tem como andar, olha o buracão no meio. Então nós temos que cobrar isso, não dá para deixar essas coisas abertas por muito tempo, né? Aqui estava cortando a base da Gama, para os corpos do lá. Por que não terminar lá na Praça da Gama primeiro, né, para depois ir para ali já estão abrindo? E ali são as duas ruas principais do Bom Jesus, né? Já estão abrindo a outra, sabe? Uma coisa muito. Então nessa reunião, eu pedi para sexta-feira, até estou olhando no Instagram, o Jeff, o Céu botou, o Matheus confirmou na sexta. Eu quero cobrar 15 a 6 pontos e tem muita rua abandonada e deixada lá. O que eu achei estranho é como eles demoram a implementação. Abrir é rápido. E abrir é rápido. Então me chamou muita atenção, principalmente a Marcílio Dias. Demora
5 vezes mais tempo fechado que abrir, né? Compensa romper, né? Eles muito mais. Mas assim, ó, isso aí, eu não vejo problema de ter diversos lugares, desde que todos sejam atendidos com resposta rápida. Até porque, se eles não começarem a utilizar, eles não vão cumprir o compromisso das metas que está no próprio contrato e do marco legal. Agora, nós temos que acompanhar, que é o que vocês estão fazendo e tal, né? E a grande questão, a gente sabe, né, que desde o começo, o problema é a reta. Essa aí. Então, só passar esses dois áudios que eu tinha aqui. Tem um assuntinho geral, Fábio. Eu só queria perguntar, com relação à finalização da Corsã nas aulas de 2024. Estava no tempo de notificação que eles tinham que apresentar o manual de cálculos para enviar. De qual? A Corsã tinha que analisar em relação às aulas lá, o processo. Não, ele recorreu, ele pediu. Quem fez o relatório foi ele que foi o relatório, quem passou para o jurídico. Não está mais comigo isso. Agora daí ele. Porque semana passada, na outra, ele vai para a internet analisar. Tem a expectativa de que isso já venha na próxima fatura. Então agora. Não. Inclusive já tem usuários que mandaram e-mail perguntando quando é que vai. E aí eu explico que está na fase do recurso, né? Assuntos gerais. Só um assunto em geral que eu recebi um e-mail, eu não sei se vocês estão sabendo, eu não tinha ouvido nada, que olá, cliente de Santa Cruz do Sul, a loja atendendo a pessoa unidade de endereço, a partir do dia 7 de dezembro, Brasil 922. Isso, na verdade também oficialmente a gente não tinha recebido, mas informalmente já, a gente já sabia, já tinha falado. Mas isso é lá perto da Câmara, onde tem a hidráulica Santa Cruz. Bem a quadra antes ali. Indo daqui pra lá, né? Bem a quadra antes. Antes da Câmara ou depois? Antes, indo daqui pra lá é antes, mas os Tem carros RBS também ali. lá. Isso, na Câmara. Na frente da. Mas isso aqui eu não vi divulgação nenhuma na imprensa. Eu recebi por e-mail, assim como quem tem cadastro atualizado deve ter recebido. Eu recebi Eu até não sabia que era agora, dia 17, eu achei que ia demorar porque a professora do atendimento Isso tem algum estava motivo, alguma informando. coisa? Não, o espaço aqui está ruim, Sim, tem lugar sim, melhor. sim, O que será que vão fazer aqui? Vão entregar, não me disse, vão entregar o prédio. Do Eu acho que município? Vai alugado ali? Não, esse prédio é da concessão. É. Entendeu? A concessionária hoje, a LGE, ela não é dona de nada do que tem. Porque isso é patrimônio da concessão. Eles não podem vender um imóvel, entende? Sem ter, até pode ser, vai haver uma troca, alguma coisa assim. Mas senão o patrimônio é da concessão. Então, provavelmente ali, então, eles vão ter como fazer, beleza, vão entregar para o município. Tá pequeno. Ela me disse que vão entregar o prédio. Deve ser pequeno ali para eles, então eles vão entregar para a Acredito que seja da Eu concessão. acho que vai um esforço na tentar divulgar mais. Sim, eu peço para a Anacal também e peço para a Força E passar isso para a imprensa. Sim. Eu não tenho olhado as redes deles, E a nova ETA começa a funcionar a partir de janeiro. Mas não está funcionando. Eles falam que eu estava para lá, já estava, né? Toda vez eu vou lá. Não, vai começar a descendente. Era isso. Pode deixar? Sim. Eu vou passar para a Dayana da Anacal, que ela já leva. Eu também tenho que fazer uma. Então, considerando que nós ensino da qual, o declaro